Estamos estudando o livro de Atos. E no último estudo, no estudo passado, a gente viu a vida de Saulo sendo transformada por Deus. Até o nome dele mudou para Paulo. E hoje nós vemos essa transformação continuando através do que Deus vai fazer na vida de Pedro, apesar dele já conhecer Jesus há tanto tempo, ter convivido com Jesus. Neste capítulo tem uma guinada na vida dele e também na vida de um homem chamado Cornélio. E as mudanças que ocorrem na vida desses dois personagens nesses capítulos falam para a gente de como que Deus ainda pode agir com essas mudanças na nossa vida. É o jeito que Deus usa desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e aqui se repete também na vida da gente. Então, como é que Deus provoca essas mudanças? Então, no capítulo 10 e 11, a gente vai ver que acontece uma visão, uma oportunidade, uma obediência desses dois homens, principalmente. Então, no final do capítulo 9, o Pedro está numa cidade chamada Lida. Lá ele cura um paralítico chamado Enéas. Depois ele vai para Jope, onde ele faz uma moça chamada Tabita ressuscitar. E aí ele fica hospedado na casa de um homem chamado Simão, que trabalhava com couro, ele era curtidor. E para os judeus, uma pessoa que trabalhava desse tipo de coisa era considerado impuro cerimonialmente, porque ele mexia com animais mortos. Então, para os judeus, era proibido, dentro dos rituais, das cerimônias da religião dele, ficar mexendo com animais mortos. Então, quando Pedro se hospeda na casa do Simão, já tem ali uma pequena diferença na vida dele, uma atitude mental do Pedro que estava sendo trabalhada por Deus. O outro personagem é o Cornélio. Ele era capitão do exército, morava em Cesareia, ele comandava uma tropa de 100 homens. Cesareia é uma cidade grande, importante, com um porto muito importante, construído por Herodes o Grande. E ele tinha uma família exemplar, era um homem piedoso, ele orava bastante, diz a Bíblia, constantemente, ele dava esmolas, enfim, era um bom sujeito. E é difícil a gente entender o abismo que existia entre o judeu e os outros povos, gentios, né? O Cornélio era gentio. Tinha um abismo entre eles, porque mesmo apesar de Deus ter falado muitas vezes no Antigo Testamento que o Evangelho, a bênção de Deus, era para ser distribuído, espalhado por todos os povos, Deus queria abençoar todas as nações, os judeus tinham esse orgulho racial, um ódio pelos gentios. Então, cada vez mais, eles foram criando leis cerimoniais, rituais na religião deles que afastavam os gentios dos judeus. Então, nós vamos começar lendo o capítulo 10, eu vou ler de 1 a 16, você pode acompanhar aí na tela. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse:
Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz que lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Então, essa história de Cornélio e Pedro tem bastante coisa para nos ensinar a respeito de racismo, sobre essa nossa tendência natural de nos considerarmos superiores a outros grupos étnicos, diferentes do nosso. A gente acha que é formado por pessoas impróprias, comuns, corruptos, e a gente se coloca separado. Hoje aqui eu quero me referir à influência que essa atitude pode ter na nossa maneira de falar de Jesus para as pessoas, a nossa maneira de compartilhar o Evangelho com os outros, com pessoas diferentes de nós, e como que os cristãos de verdade têm que levar o Evangelho a todos, para que eles sejam salvos da ira de Deus, sem a gente se considerar melhor ou mais digno do que a outra pessoa. Eu não quero falar de aceitação de grupos diferentes, como meio na moda, na nossa sociedade agora, né? Na onda que nós temos que ser politicamente corretos, ou aceitar as pessoas sem preconceito. Não é disso que eu quero falar. Eu quero colocar o nosso foco na nossa maneira de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Então, Cornélio, a gente leu no texto, tinha que mandar buscar Pedro em outra cidade, a uns 50 quilômetros de onde estava Cornélio. Ele tem aquela visão, mais ou menos às 15h, disse o texto, né? E no dia seguinte, quando os servos dele estavam chegando perto da cidade de Jope, onde estava Pedro, Pedro teve a visão dele, 21 horas depois. Olha o cronômetro de Deus aí, né? O Pedro tem a visão, o Espírito estava usando a educação, o respeito que Pedro tinha pelas leis cerimoniais dos judeus, para aplicar essa lição às pessoas, não mais os animais, mas as pessoas, né? Para a gente não considerar mais impuro ou puro nenhuma pessoa. E ele ordenou a Pedro: para com isso, versículo 28, né? Deus faz assim uma harmonia perfeita, né? Um sincronismo entre o trabalho que ele fazia na vida de Cornélio e o trabalho que ele queria fazer na vida de Pedro. Enquanto Pedro estava orando, os homens de Cornélio já estavam chegando na cidade. Quando Pedro ficou ali perplexo, pensando o que era aquilo, os homens chegaram na casa onde ele estava. O Espírito já avisou a Pedro para ele ir com aqueles homens, sem hesitar. Eram 3 homens, a visão se repetiu 3 vezes. Aí no capítulo 10, 19, depois 11, 12, tem uma expressão ali, sem hesitação. Vai com eles sem hesitação. E no grego essa expressão pode ser traduzida como sem distinção. Vai com eles sem fazer distinção. Isso nos lembra o sentimento de ódio, né, que existia entre os judeus e os gentios. Que enquanto Pedro desceu e encontrou com aqueles homens, eles já explicaram o propósito da visita. Tudo muito bem sincronizadinho. Deus colocou naquele lençol da visão de Pedro todos os animais que os judeus não podiam comer, como ritual, né, da religião deles. Leis cerimoniais, que a gente chama. E a voz dizia: levante, mate e coma. Não, imagina. E aí a voz disse para Pedro: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Em outras palavras, com a chegada de Jesus no mundo, com a purificação final que ele fez na cruz dos nossos pecados, da nossa culpa, depois com a ordem que ele dá, vá para o mundo inteiro proclamando o Evangelho, isso tudo eliminou aquelas leis cerimoniais de alimentação. Nós estamos livres daquelas leis, estão suspensas, e a barreira entre os judeus e os gentios caiu, foi removida. No capítulo 11, Pedro conta para os líderes da igreja, os apóstolos, lá em Jerusalém, como é que tinha sido essa história. Então, quero ler 11, do 12 até o 18. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo tinha aparecido na sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe dará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles
como sobre nós no princípio. Então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então, eu quero fazer nesses 2 capítulos 3 destaques. O primeiro deles vai ser a visão que tanto Cornélio como Pedro tiveram. Visão é alguma coisa que você passa a ver que não via antes. Necessariamente, você não tem que entrar num transe para ter uma visão. Deus pode colocar uma visão na nossa cabeça, na nossa mente, através da leitura da palavra, através das coisas que Ele está pondo ao seu redor. Então, você está ali lendo a palavra de Deus e Deus planta um pensamento na sua cabeça. Ele te dá uma visão sobre um propósito que Ele quer para você, né? A primeira resposta do Cornélio foi medo. Ele ficou com medo do que estava acontecendo. O Pedro já teve medo várias vezes. A gente viu muitas ocasiões na vida dele, né, dos evangelhos, que ele também tinha medo. Mas nesse dia aqui ele não teve medo. Ele ficou tranquilo, observando aquilo, meio perplexo. Talvez ele já estivesse meio acostumado com as visões que Deus estava lhe dando, né? E aí, naquela visão do Pedro, a gente aprendeu que nós não temos mais essas leis de dieta, né? Como os judeus tinham. Aquelas leis faziam com que os judeus se considerassem únicos. Nós somos o povo de Deus, estamos separados para Ele, mas agora a gente tem outras maneiras de demonstrar que nós somos o povo de Deus, que nós estamos separados para Ele, né? Deus mudou as coisas e a gente tem que confiar nele. Então, eles tiveram visões. E nós? Como é que são as visões que Deus coloca na nossa vida? Como é que você vê Deus trabalhando através desses pensamentos que Ele planta na sua cabeça? Ele deu os pensamentos para Cornélio e para Pedro, e daí ele vem com uma oportunidade. Quando os homens de Cornélio chegaram, o Pedro estava pensando a respeito daquilo que Deus estava falando na cabeça dele, né? E convidou para entrar, e Deus opera, então, através daquelas circunstâncias. Como é que você vê Deus trabalhando nas circunstâncias da sua vida? Às vezes a gente esquece ou vai levando e as coisas vão acontecendo. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer da oração ser parte integrante de tudo que me acontece. Durante o dia todo, Deus trabalhando nas circunstâncias da minha vida e eu orando, para que aquilo seja uma parte integrante da minha vida diária. Tanto Pedro como Cornélio estavam orando, né? Como é que você reage? Você passa por cima, deixa para lá a circunstância, reclama, ou você fala: Deus, por que o Senhor permitiu isso deste jeito? O que o Senhor quer me falar? Qual é o teu propósito nessa circunstância que está me acontecendo? Seja uma coisa boa, uma coisa ruim, pode ser Satanás aprontando, não interessa. O que você tem que dizer é: Senhor, eu confio em Ti. É no Senhor que eu confio, não no que está acontecendo aqui. O Pedro fez exatamente isso. Ele questionou Deus, ele questionou os homens que chegaram na porta dele, porque através dessas perguntas ele foi descobrindo: isso aqui vem de Deus ou isso aqui vem da minha cabeça? Isso aqui vem das circunstâncias comuns que a gente enfrenta no mundo corrupto, ou isso vem de Deus? Ele foi questionando. Muitas vezes a gente faz o contrário. Acontece uma coisa na sua vida e você fala: é Deus me dirigindo, olha, aconteceu isso e aquilo. E a última pessoa que você consulta é Deus. E tem que ser o contrário. Deus, isso veio do Senhor? Esse é o propósito que o Senhor tem para mim? Como que o Senhor quer que eu haja a partir disto aqui? Então, a gente aceita a circunstância e rejeita Deus. Tem que ser o contrário. Eu confio em Deus e aí eu vou observar as circunstâncias. Qual é a direção que Deus quer que você tome a partir daquilo? Em terceiro lugar, veio a obediência. Você obedece. Pedro entende que Deus tinha um propósito, que o Evangelho atingisse todas as nações. Queria que todas as pessoas fizessem parte do seu povo. E ele obedeceu. Ele foi com Cornélio e ficou hospedado na casa dele. Isso era um fato inédito para um judeu. Entrar na casa de um gentio já era proibido. Quanto mais se hospedar na casa de um gentio, né?
Era um fato inédito. Deus vai mudar a nossa direção, vai mudar a nossa maneira de pensar, o nosso caráter, os nossos planos, a nossa agenda. Deus vai mudar, se você quer obedecer à vontade dEle. Então, você quer ter visões? Precisa passar tempo com Deus, orando, pensando na palavra dEle, meditando naquilo que Ele te fala na palavra dEle. Depois vem a oportunidade, você tem que estar disposto a obedecer. Por que Deus vai te dar o segundo e o terceiro passo se você não obedeceu o primeiro? Então, às vezes, a gente dá um passo errado e aí começa a pedir para Deus obedecer o segundo e o terceiro. Não, Deus abençoar, desculpa. O segundo e o terceiro passo, não. Começa com uma obediência contínua, com uma vida contínua de obediência e oração. E a gente, então, vai ter que orar para que Deus nos dê força para obedecer na medida que as coisas vão acontecendo. Então, esse foi o primeiro destaque, a visão. O segundo destaque que eu quero fazer, na verdade, é uma pergunta. Será que o Cornélio já era salvo antes dele se encontrar com Pedro? A razão por que isso chama atenção é esse texto aí, versículo 34 e 35. Quando Pedro começou a falar, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, Ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Como é que é? Esse versículo pode me levar a pensar, então, que as pessoas já estão aceitas. Em todas as nações, no mundo inteiro, pessoas estão aceitas, mesmo sem ter ouvido falar de Jesus. Como é que fica o nosso trabalho de missão, de levar o Evangelho? E as missões fora do nosso país? Quando Pedro começa o seu sermão aos gentios, ele fala, agora percebo, né? As pessoas poderiam concluir, bom, Cornélio já era aceito por Deus, desde que o versículo 2 fala que ele temia a Deus, que ele orava constantemente, que ele dava esmolas, ele era uma pessoa muito boa. E agora? A visita de Pedro foi apenas para dizer, Cornélio, eu vim aqui te dizer que você está aceito por Deus, que você já é salvo, fique tranquilo. Se essa conclusão fosse verdadeira, a gente ia dizer muitas pessoas em torno do mundo inteiro, os povos não alcançados, já estão salvos. São pessoas boas que estão fazendo o bem, estão vivendo direitinho, são aceitos por Deus e salvos, sem ouvir falar de Jesus. Então, será que esse versículo 35 significa que Cornélio e todas as pessoas como ele já estão salvas? Já estão justificados? Estão reconciliados com Deus? Estão salvos da ira de Deus? Será que as pessoas boas, religiosas, de bons costumes, de boa ética, que você conhece, pessoas boas, todo mundo conhece alguém assim, será que essas pessoas já estão salvas e não precisam ouvir que Jesus é o único caminho para receber a salvação? Estão garantidas? Ou, de maneira simples, elas vão para o céu quando morrerem? No próprio texto de Atos 10 e 11, nós temos a resposta para essa pergunta com 3 negativas. A primeira razão para responder que não estão salvas. Atos 11 e 14, 13 e 14, onde Pedro conta a história para os apóstolos, ele diz, Cornélio nos contou como um anjo tinha aparecido na sua casa e dissera, mande buscar em Jope o Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Então, veja 2 coisas. Primeiro, a mensagem era essencial. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo escreve em Romanos, né? Depois, o tempo do verbo ali é futuro, uma mensagem pela qual você será salvo. Em outras palavras, a mensagem não era só uma informação para o Cornélio. Cornélio, que bom que você é uma pessoa boa, pratica boas obras, que bom que você é religioso, que você tem fé em Deus, você está salvo. Não foi essa a mensagem que Pedro entregou para ele. Se Cornélio tinha que mandar buscar Pedro teria que vir, dar a mensagem do Evangelho para ele. Se o Cornélio cresce em Cristo, nessa mensagem, então ele seria salvo. Se ele não tivesse feito nada disso, ele não seria.
Certamente é por isso que toda a história é construída na ação de Deus, na vida do Cornélio e do Pedro. Nesse encontro milagroso de juntar os dois, havia uma mensagem que Cornélio precisava ouvir para ser salvo. E então, Atos 35 não significa que as pessoas boas, como Cornélio, seja de qual grupo étnico for, está salvo sem ouvir a mensagem do Evangelho. A segunda razão pela qual eu digo que não, ele não era salvo, é a declaração de Pedro em Atos 10, 43. No final do sermão dele, quando ele explica o Evangelho, ele fala: todos os profetas dão testemunho dele, Jesus, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Perdão dos pecados é a salvação. Ninguém vai ser salvo se não tiver os seus pecados contra Deus perdoados. Como é que esses pecados são perdoados? Através do sacrifício de Jesus. Quando eu creio nisso, falo: Jesus, eu quero esse perdão, eu quero o seu sacrifício feito por mim. Aí, essa fé vai nos trazer a salvação. Então, Pedro não diz: eu estou aqui para anunciar que aqueles que temem a Deus e fazem o bem estão perdoados. Não. Ele diz: eu estou aqui para que você ouça o Evangelho, receba o perdão em nome de Cristo, acreditando nele. Então, devoção, boas obras, sinceridade religiosa, fé, não serve para a salvação. É muito bom para a vida aqui, a gente passa a admirar uma pessoa assim, mas não é boa para a salvação. A terceira razão por que não é Atos 11, 18. Cornélio e os outros não estavam salvos. Pedro foi contar a história sobre Cornélio e os apóstolos responderam: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Arrependimento para a vida, diz aí o versículo, né? Significa que seu arrependimento levou à vida eterna. Todo aquele que aceita o Evangelho recebe a vida eterna. Receberam quando ouviram a mensagem. Então, nós fizemos os 3 destaques. Primeiro, a visão. Segundo, a salvação só vem através de Jesus. Agora vamos para o terceiro destaque. Deus não trata as pessoas com parcialidade. É o que, voltando no 10, 34, 35, é o que Pedro fala. Percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O que isso tem a ver com as nossas tendências racistas, o nosso etnocentrismo, essa nossa capacidade de nos alienarmos dos grupos que a gente rejeita, né? O Evangelho serve para todo mundo, sem distinção? Em Atos 10 também ainda, versículo 28 e 29, Pedro diz: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar: por que vocês me mandaram buscar? Pedro está explicando aos gentios por que ele estava disposto a ir. Ele falou: vocês sabem que é ilegal o fato de eu estar aqui, hospedado na casa de vocês. Mas Deus me mostrou que não posso chamar nenhum homem de imundo ou impuro, indigno do amor e da salvação. O que significa que os cristãos nunca podem olhar de cima para baixo para uma pessoa de qualquer raça, de qualquer grupo étnico e dizer: você não é capaz de entender o Evangelho, ou eles são muito impuros para eu entrar na casa deles e compartilhar de Jesus, ou não vale a pena evangelizar essa pessoa porque ela nunca vai se converter, ou os hábitos dessas pessoas são muito ofensivos e eu não consigo me aproximar. Mas a frase que torna o versículo 28 importante é: homem nenhum, ninguém. Deus me mostrou que nenhum homem é comum ou impuro. Em outras palavras, Pedro aprendeu com aquela visão no telhado, com os animais que Deus colocou ali no lençol, que ele não deixa ninguém de fora da sua graça, com base na raça, no grupo a que pertence, diferenças culturais ou físicas. Comum, impuro, era alguém rejeitado, desprezado, era como ter lepra na época de Jesus. O ponto de Pedro aqui é que nenhum humano na face da terra pode ser considerado assim. Nenhum.
Essa é a coisa maravilhosa do amor e da graça de Deus, né? O nosso coração tem que ter lugar para todo mundo. Então, não anule ninguém, não esqueça ninguém. Não olhe para as pessoas como aquele sacerdote ou aquele levita da parábola do bom samaritano, lembra? O homem estava caído na beira da estrada e eles desviaram, atravessaram a rua para não tocar naquela pessoa em necessidade. Nós não podemos ser assim. Então, não é só uma questão de limpo, impuro, que todas as pessoas são aceitáveis como candidatos à salvação de Deus. O versículo 35, ele fala, em todas as nações. Note isso daí, em todas as nações. Quem teme a Ele faz o que é certo, é aceitável para Deus. Então, em cada nação, em cada lugar do nosso planeta, existe uma pessoa que está buscando a Deus. E Deus está vendo. A oração, a busca dessa pessoa é aceitável ao coração de Deus. O que Ele vai fazer? Ele vai mover as circunstâncias para pegar uma pessoa que está disposta e levar a mensagem até aquela pessoa que está lá pedindo. Esse é o trabalho que Ele fez aqui no capítulo 10 e 11 e que Ele continua fazendo no nosso mundo hoje em dia. Então, a gente sabe de duas coisas aqui nesses 10, 35. As pessoas que temem a Deus, mas não conhecem Jesus, não estão salvas. Não existe pessoas para quem o Evangelho não serve. A verdade é para todos e não só para alguns. Então, a nossa conclusão temos essas 3 lições. Primeiro, que Deus pode plantar um pensamento, te dar uma visão sobre um propósito, alguma coisa que Ele quer fazer na sua vida. Então, você vai entregar isso a Deus em oração e pedir que Ele indique se é uma circunstância real, imaginária. O que Deus vai fazer? E essa é uma aventura nas mãos de Deus, de saber que o Senhor pode dirigir você plantando uma visão, um pensamento na sua cabeça. E Ele vai usar as circunstâncias da tua vida diária, à medida em que você coloca Deus tomando parte em oração dessas circunstâncias. E Ele vai mostrar o propósito, mas cuidado. Deus vai mudar a sua agenda. Deus vai mudar o seu plano. E você tem que estar disposto a obedecer, porque senão Ele não vai mostrar o segundo passo, o terceiro passo, e você não vai atingir o propósito que Ele tinha para você. Então, fica firme. A segunda lição é: nenhum ser humano é comum, ninguém deve ser rejeitado, evitado, desprezado. Ninguém, por causa do grande amor de Deus. Os cristãos não devem participar de nenhum tipo de racismo. E a terceira lição é que há pessoas preparadas por Deus, que estão buscando o Senhor em todos os lugares, e a gente tem que descobrir quem são essas pessoas, as ovelhinhas perdidas que estão por aí, e trazer para o povo de Deus. Ninguém vai ser salvo sem o Evangelho. Isso é muito grave. É muito grave. Nós temos que pensar nisso, que o Evangelho está na nossa mão. E ninguém vai ser salvo, ninguém vai encontrar para viver eternamente com Deus sem essa mensagem. Então, nós temos que ter essa esperança, essa expectativa dessa maravilha que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, de promover esses encontros, de mover o nosso coração, de mudar os planos de agenda do mundo, né? Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça, da nossa boca, qualquer insulto racial, qualquer obstáculo étnico que a gente tenha formado na nossa vida, desses comportamentos que nos alienam das pessoas. A gente tem que tirar isso da nossa vida com a ajuda de Deus. E aí a gente vai poder ser que nem aquele bom samaritano para uma pessoa que está caída, marginalizada, ou como Cristo, que recebeu os leprosos, né? Ou como Pedro, que foi ao encontro do Cornélio, uma pessoa que estava precisando ouvir a mensagem. E essa é a minha oração, que a nossa igreja leve isso a sério e que aproveite desse privilégio que Deus pôs na nossa mão. Certo? Dalton, podemos continuar cantando.